Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco mais uma vez. Essa semana nós vamos falar sobre algumas situações que a Bíblia nos mostra sobre algumas histórias que começaram a partir do momento em que as pessoas pensavam que tinha acabado. Pronto, acabou. Aí é que começa uma nova história. Vamos começar a partir do livro de Gênesis. Vamos ver quantas e quantas histórias a gente vai tirar lições para as nossas vidas. Até nós mesmos. Nós pensamos que pronto, acabou e agora? Mas tudo tem um começo e por que não dizer um recomeço? No livro de Gênesis, a partir do capítulo 6, quando Deus percebe que a humanidade está mergulhada no pecado, e Deus conversa com Noé e pede a Noé, por que não dizer manda Noé, fazer uma arca, porque Deus ia mandar um dilúvio, chuva, que ia durar 40 anos. Eu imagino Noé fazendo aquela arca que demorou 100 anos para fazer a arca, mas Noé dizia às pessoas, olha, vai vir o dilúvio. E as pessoas continuavam casando, se dando em casamento, e Noé fazendo a arca e avisava as pessoas. E chegou o momento em que Noé termina aquela arca e Deus diz, pronto, eu vou mandar o dilúvio. Noé entra na arca junto com a sua família, a sua esposa, seus 3 filhos, suas 3 noras e alguns animais. E aí Deus diz, eu vou acabar com a humanidade. Porque a humanidade estava mergulhada no pecado. Mas agora a humanidade ia mergulhar nas águas do dilúvio e ia morrer todo mundo. Parecia que ali ia acabar a humanidade e ia acabar a história que Deus tinha preparado para os homens. O dilúvio durou 40 anos, morreu toda a humanidade. Acabou a humanidade, né? Mas Noé estava ali na arca, com a sua família, sua esposa, seus filhos e suas noras. E quando termina o dilúvio, aí começa uma nova história. Por que não dizer agora vai recomeçar a história da humanidade através dos patriarcas? Mas nós podemos perguntar, e na história dos patriarcas? Será que tem alguma história que a gente pensa que acabou e de repente começa uma nova história? A começar por Abraão. Abraão tinha 75 anos quando Deus disse assim, Abraão, sai da terra dos seus pais. Ou seja, uma idade já avançada, mas Deus queria começar uma nova história para Abraão. Aos 75 anos, começou a história de Abraão. E quando Abraão tem 99 anos, 100 anos, aí Abraão tem um filho chamado Isaac. E quando Abraão vai ali sacrificar o seu próprio filho, a quem ele amava tanto, Deus disse, Abraão, me dê o seu filho, o seu único filho, a quem tu amas tanto, dê para mim. E Abraão ia sacrificar Isaac. Parecia que a história ia parar ali. Mas ali é onde começou. A Abraão ser considerado o pai da fé. Aí é onde começa a história de Abraão, o pai da fé. O pai de uma grande nação. Abraão era o pai de Isaac, Isaac o pai de Jacó, Jacó o pai das 12 tribos, né? As 12 tribos de Israel. Aí começa uma nova história com os patriarcas. Quando a gente pensa que ali vai terminar com a morte de Isaac, mas ali é onde começa a história do pai de uma grande nação, que era Abraão. E tem muitas histórias que a gente diz assim, acabou. Será que acabou? Será que a história de José acabou quando ele tinha 17 anos e foi vendido pelos seus próprios irmãos para ser escravo lá no Egito? A próxima mensagem nós vamos falar sobre José, onde as pessoas pensam, até os seus próprios irmãos pensaram
que a história de José tinha terminado ali. É tanto que os irmãos dizem para o pai, nosso pai Jacó, o nosso irmão morreu, José morreu. Será que morreu? Será que acabou a história de José? Próxima mensagem nós vamos falar sobre a história de José, que muita gente conhece, né? A gente conhece, mas muitas pessoas dizem, será que acabou ali, quando ele foi vendido como escravo? Não. E tem outras e outras histórias. A história de Jonas, quando foi engolido por aquele peixe enorme. Será que a história de Jonas ia se acabar ali, quando ele foi engolido por um enorme peixe? E tem muitas histórias. Daniel na cova dos leões, os amigos de Daniel na fornalha de fogo. Será que a história ia acabar ali? Mas Deus não deixa a história se acabar. Deus começa uma nova história para as pessoas que Ele tem promessa. Próxima mensagem, nós vamos dar continuidade a falando sobre pessoas, que algumas pessoas pensavam que a história tinha terminado. E aí é onde começa uma nova história escrita por Deus. A minha e a sua história é escrita por Deus. O autor da nossa fé, consumador da nossa fé, o autor da nossa vida, ele tem uma história bonita para mim e para você. Até a próxima mensagem, se Deus quiser. E o povo de Deus diz amém e amém.